Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre os direitos econômicos dos jogadores do Cruzeiro, mais especificamente sobre o percentual de cada jogador que o Cruzeiro tem no elenco principal, e também vou falar sobre alguns jogadores que pertencem ao clube e estão emprestados e outros atletas que não têm mais contrato com o Cruzeiro, mas que seguem aí com percentuais dos seus direitos presos aqui ao Maior de Minas. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários aí para manifestar as suas opiniões, falar se você estranha o percentual de algum, se você tiver dúvidas sobre algum jogador também, até porque tem alguns nomes aqui que não há uma informação clara aí sobre qual é o percentual que o Cruzeiro tem deles. E só ressaltando que essas informações foram retiradas do último balanço divulgado pelo Cruzeiro, né, que foi divulgado agora no mês de abril, o balanço que é referente a dezembro de 2017. Jogadores que foram contratados depois disso normalmente não têm os valores divulgados, mas quando foi divulgado, por exemplo, o caso do Mancoejo, que no site oficial foi divulgado o percentual que o Cruzeiro comprou do atleta, aí já vai entrar aqui. Porém, os casos em que os direitos não foram divulgados oficialmente pelo clube estarão num espaço reservado, que é o espaço que só o Itair sabe. Mas vamos começar então pelos atletas que o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos. É o caso dos goleiros Fábio e Vitor Eudes, dos zagueiros Arthur e Digão, do volante Ariel, do meia Thiago Neves, do ponta Rafinha e do meia atacante Rafael Sobis. Esses atletas estão totalmente vinculados ao Cruzeiro e caso haja alguma negociação, o dinheiro proveniente dela entra todo nos cofres do clube. Com 80% dos direitos econômicos vinculados ao Cruzeiro, temos o goleiro Rafael. Um pouco abaixo, com 75%, temos o zagueiro Murilo. Com 70% temos os laterais Vitinho e Vitor Luiz e o atacante David. Eu sei que o Vitinho está envolvido nessa negociação, inclusive já é dado como certa a saída dele, mas até o momento não foi oficializado, então eu coloquei ele no vídeo também a título de informação, beleza? Com 65% dos direitos temos o atacante Raniel, com 60% dos direitos econômicos temos o meio-campista Mancoejo e com 50% temos alguns jogadores. O lateral direito Ezequiel, o volante Lucas Romero, o outro volante Henrique, o meia Robinho e o atacante Marcelo. Apesar de oficialmente ainda ser jogador do Sub-20, eu botei o Marcelo nessa lista porque ele vem sendo regularmente relacionado para os jogos do time principal. Com 45% dos direitos temos o atacante Sassá. Com 30% dos direitos econômicos, o Cruzeiro tem o zagueiro Kaká e o zagueiro Manuel. Chama atenção nesses casos a situação do Manuel, que algumas pessoas não gostam do zagueiro, né, e fala que o Cruzeiro deveria envolvê-lo em uma negociação. Tendo 30% dos direitos econômicos, o que você recebe vendendo esse jogador não vale a pena, tá? Você não consegue trazer uma boa reposição, até por isso o Manuel vai continuar sendo jogador do Cruzeiro e, na minha avaliação, pelo menos é um ótimo zagueiro e compõe muito bem o nosso elenco. Já o Kaká chama atenção, um jogador que mal subiu da nossa base, ainda nem estreou pelo profissional, ter só 30% dos direitos econômicos presos ao clube. Com 25% dos direitos, temos o meia de Arrascaeta. Esse é um dos casos mais complicados, porque quando foi contratado o Arrascaeta, em tese era 50% do Cruzeiro, depois esse percentual foi caindo, agora está só em 25%, até porque o Cruzeiro pagou metade do montante naquela época, é 25% do Cruzeiro, 25% dos supermercados BH, e o resto é dividido entre o defensor, o jogador, o empresário e tudo mais. E esse é o famoso barato que sai caro, né? Porque se for pra gente vender o Arrascaeta hoje, é complicado a gente receber de fato um bom montante, tendo apenas um quarto aí do passe do atleta. Agora, jogadores que só o Itair Machado sabe qual é o percentual de direitos econômicos. No balanço não há nenhuma informação e também não saiu nenhuma nota oficial no site do Cruzeiro ou nos veículos do clube falando qual é o percentual desses atletas. É o caso aí dos zagueiros Dedé e Léo, também do atacante Fred, do lateral esquerdo Egídio, do goleiro Lucas França, do lateral direito Edilson, do ala Patrick Bray e do meio-campista Bruno Silva. O elenco principal do Cruzeiro tem também dois jogadores que não têm nada de percentual de direitos econômicos presos ao clube. O caso do lateral esquerdo Marcelo Hermes e do volante Lucas Silva. O Marcelo Hermes pertence ao Benfica e o Lucas Silva ao Real Madrid, e ambos estão apenas emprestados ao Cruzeiro. Agora eu vou falar de alguns jogadores que pertencem ao Cruzeiro, estão emprestados a outros clubes. O lateral esquerdo Brian tem 75% dos direitos econômicos presos ao Maior de Minas. Com 70% dos direitos, o Cruzeiro tem o meia Alex,
o zagueiro Fabrício Bruno, o atacante Jodivan e o meia Tony Anderson. Esse 70% do Tony Anderson é o que consta atualmente no balanço, mas a gente sabe que esse montante pode mudar muito em breve, caso o Grêmio faça valer o seu direito, e pague R$500 mil para ter o jogador em definitivo em suas fileiras. Com 60% dos direitos econômicos, o Cruzeiro tem o zagueiro Kunti Caicedo e os volantes Nonoca e Bruno Edgar. Com 50% o lateral direito Mike e o atacante Joel, e com 32,5% o meia Gabriel Xavier. E por fim vou falar de alguns jogadores que não pertencem mais ao Cruzeiro. Esses caras não têm contrato com o clube e eles não vão voltar para o Cruzeiro, por exemplo, após o seu contrato atual com outros times. Porém, caso eles sejam vendidos, o Cruzeiro recebe o percentual correspondente da grana que entrar por ter parte aí dos direitos econômicos deles. São os casos aí do meia Marcos Vinícius, atualmente no Botafogo, que tem 60% dos direitos econômicos presos ao Cruzeiro, os atacantes William, hoje no Palmeiras, e Vinícius Araújo, atualmente no Saragossa. Cada um deles tem 50% dos seus direitos econômicos do Cruzeiro. Com 25% dos direitos econômicos temos o atacante Marquinhos, hoje no América, e o zagueiro Bruno Viana, no Braga de Portugal. Com 20% dos direitos econômicos temos o meia Matias Pisano e também o atacante Neilton. Além disso, o Cruzeiro conta com 15% dos direitos econômicos do centroavante Ramon Ábila, hoje no Boca Juniors, e com 5% dos direitos do meia Alisson, que está no Grêmio. A questão do Alisson é interessante, eu até coloquei 5% aqui, mas é uma informação que não dá para ter certeza por quê. Quando o Alisson foi trocado na negociação pelo Edilson, o Cruzeiro afirmou que tinha 40% do atleta, estaria repassando 30% ao Grêmio e ficaria com 10%. Porém, no balanço que foi divulgado mais recentemente, foi falado que o Alisson era 35% do Cruzeiro, não 40% como foi divulgado anteriormente. Então a gente fica naquela. Se foi passado 30% dos direitos do jogador para o Grêmio, o Cruzeiro tem direito a só 5%. Se foi passado 25%, aí o Cruzeiro tem direito a 10%. Eu acredito que o Cruzeiro só tenha 5% do atleta mesmo, e por isso coloquei aí, mas é uma informação que tem ruído que não foi possível apurar. Só explicando aqueles casos que eu falei lá que só o Itair sabe, é porque não há uma informação clara do Cruzeiro sobre o percentual desses direitos, alguns por terem sido comprados recentemente e outros porque simplesmente a informação é obscura mesmo. Por exemplo, casos como Dedé e Léo, é dito que o Cruzeiro não tem percentual dos direitos dele, mas existem acordos com os donos dos direitos dos jogadores para que o clube fique com percentuais em caso de venda. Qual percentual é esse? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fala. Então, em uma diretoria que adora se vangloriar de transparência, coisa que a gente sabe muito bem que não tem nada de transparente, isso é uma coisa também que precisa ser melhorada para a próxima gestão, para o próximo balanço, e ter essas informações um pouco mais claras também para que toda a torcida tenha acesso. Mas de momento o vídeo fica por aqui. Eu vou pedir para você dar o like se gostou do vídeo, também para que você se inscreva no canal 6x1 e use os comentários para falar o que quiser aí, para trocar uma ideia, para a gente falar sobre essas questões obscuras dos direitos econômicos de cada atleta que o Cruzeiro tem, beleza? Bom, galera, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!